Olá! Para muito, quando se fala em Egito Antigo, com certeza sempre vem em mente as grandes pirâmides, as imponentes esfinges, o rio Nilo cortando aquele deserto, as múmias, os faraós, não é mesmo? Os grandes filmes de Indiana Jones. Mas a astronomia e a astrologia também esteve presente na vida daquela civilização. E nesse episódio, o universo visto pela luneta da história, você vai conhecer um pouco sobre esta área do conhecimento que esteve presente na história do Antigo Egito. É mais uma produção da Astronomia do Passado, da nossa web rádio para a nossa web TV e para o nosso canal do YouTube. E se vocês quiserem receber os próximos episódios, é só se inscrever no nosso canal do YouTube. Seja mais uma vez bem-vindo. Fique agora com o universo visto pela luneta da história, a astronomia do Antigo Egito. Em um cenário de grandes civilizações da antiguidade, localizado no extremo nordeste da África, em uma região de deserto, que se dividia no sentido sul-norte por um vale fértil, estando nele um grande rio que por muitos séculos foi a sua fonte de sobrevivência e desenvolvimento. Cercada de grandes mistérios, ali se formou uma das maiores sociedades do passado, a sociedade egípcia. Sociedade esta que no período da Idade Antiga da história permaneceu forte entre os anos de 3200 a.C. até o ano 32 a.C. Um grande conhecimento da agricultura, em administração, construção química matemática, medicina, os egípcios também desenvolveram conhecimento no campo da astronomia e da astrologia. Assim, o universo visto pela luneta da história, a partir de agora, vai mostrar um pouco da astronomia do Egito Antigo, suas contribuições e forma de como aquela civilização via os céus, os astros e tudo que se encontravam sobre suas cabeças. Assim como sua história, as características também eram incríveis. Situado numa região nordeste do continente africano, banhado pelo Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Foi na margem do rio Nilo que formaram os pequenos núcleos urbanos e um deserto estéril com trechos de vegetação verde e viva, resultado do adubo natural advindo do próprio rio. Suas histórias ainda hoje instigam estudiosos e apaixonados por seus mistérios e belezas. Com um complexo de um mundo mítico, a sociedade egípcia tinha uma divisão bem rígida, sem mobilidade social, onde no topo da sociedade encontrava a figura do imponente faraó, considerado e venerado pelo povo egípcio como um ser supremo, com poder centralizador numa monarquia teocrática com base religiosa, e que governaram por muitos tempos através das dinastias. E logo abaixo havia os camponeses, escravos, artesãos, soldados, funcionários e escribas, todos submetidos aos desígnios do todo-poderoso faraó, formando uma relação estreita com as coisas do universo. Foi antes de Cristo, entre os anos de 3500 e 2580, que os astrônomos e astrólogos, bem como a astronomia egípcia, teve o auge nos estudos sobre o universo. Um grande desenvolvimento em suas pesquisas. Embora esses astrônomos não tivessem muito interesse em estudar, a exemplo das eclipses e planetas, como dos outros povos da antiguidade, os egípcios se concentraram nos astros e, em grande parte, procuraram compreender os fenômenos do Sol. Mas por que este astro foi o centro das preocupações dos astrônomos no Egito Antigo? Havia alguma relação especial com esse astro? Seria o Sol uma divindade para os egípcios? Na antiguidade, tudo era justificado com base nos desígnios dos deuses, desde os fenômenos da natureza até as emoções humanas. E isto era justamente para entender de que maneira os astros eram explicados pelas civilizações antigas. E o Sol, assim, o Sol para os egípcios,
era associado com a criação do mundo, inclusive personificado na figura do próprio faraó como uma divindade, e seguido por muitas das pessoas como sendo verdade naquela época. O sol era muito cultuado entre os egípcios, como sendo na mitologia uma divindade expressada na figura humana dos faraós, encarnando Ra e sendo venerado pelos povos através dos cultos oficiais religiosos por 20 séculos. Com isto, o Sol torna-se, na astronomia egípcia, o astro mais importante para os estudos em uma relação direta com a sua religião e muito ligado aos fenômenos da natureza. Na economia, também ocupou um papel importante em função da sua luz no cultivo dos alimentos, além de ser a divindade central do panteão egípcio, espécie de templo. Ra é também um deus primordial e criador dos outros deuses e de toda a ordem divina. Assim, a representação do céu na terra fundamentava a astronomia e a cosmologia egípcia, muito mais através do mito da criação. Isso fez do Sol ser um objeto de estudo pelos egípcios, muito mais do que os outros corpos celestes. Sabe também que a relação próxima dos egípcios com o céu motivou a criação de construções para marcar posições de estrelas ou constelações, que ajudavam na previsão de fenômenos astronômicos. E mesmo com pouco interesse em estudar os planetas, os egípcios já tinham algum conhecimento de Júpiter, Saturno, Marte e Mercúrio. As ideias e conhecimento da astronomia egípcia tiveram uma relação próxima dos mesopotâmicos. Foi por intermédio dos egípcios que os astrólogos e astrônomos babilônios chegaram ao Ocidente. Já o zodíaco, que conheciam, era uma importante criação dos povos babilônios. No campo da astrologia, os egípcios se dedicaram na criação e estudos do zodíaco, espécie de mapa de esfera celeste, que de alguma forma simbolizava o universo, e indo além para compreender que o corpo celeste também tem poder de influenciar, através dos movimentos dos astros, a vida de todos os seres na Terra. Para os egípcios daquela época, estudar a astrologia e os zodíacos era importante para entender os deuses. Os astrólogos egípcios criaram o zodíaco, com 12 signos, que correspondem a 12 meses do ano, sendo que cada signo era um deus, sendo até hoje o zodíaco egípcio ser considerado um dos mais importantes da antiguidade. Portanto, os estudos do céu no Egito Antigo, embora ligados especialmente ao Sol, outros importantes feitos astronômicos merecem destaques, como a construção das grandes pirâmides que tiveram influência dos astros. Os alinhamentos dessas pirâmides foram feitos de acordo com os alinhamentos de estrelas. Há suposições, em estudo recente, que 2 estrelas no céu foram usadas para alinhar as construções das pirâmides em relação aos pontos cardeais. Com base nessas suposições, os realinhamentos se deram na vertical das estrelas de Kochá e Mizar, respectivamente nas constelações de Ursa Menor e Ursa Maior, que apontaria para o Polo Norte Celestial e servia para os construtores posicionarem seus prumos. Esta teoria permite datar com mais preciso a época da construção da maior pirâmide de todas, a de Quéops, localizada em Gizé, perto do Cairo, por volta do ano de 2485 a.C. Já os fenômenos naturais foram as primeiras formas de conhecimento mais sistemático, mesmo que não fossem científicas. Era interessante como as estações do ano eram determinadas pelos deuses. O mesmo se dizia sobre os trovões, chuvas e as secas. As constelações e a sua forma de compreender pelo egípcio estava ligada à sua mitologia, como sendo justificativa para a sua existência e para o seu cotidiano. A principal estrela Sirius era referência ao brilho, que representava como uma mulher,
com uma estrela de 5 pontas sobre a cabeça, a deusa Sopdet, como era chamada pelos egípcios, que também foi considerada uma deusa do solo fértil, responsável por anunciar inundações do Nilo. Na antiguidade, as constelações expressavam uma cultura. Os povos do Egito Antigo acreditavam que todos os fenômenos que aconteciam na terra ou no céu estavam ligados aos deuses. Por isso, é simples entender que a maioria dos desenhos observados no céu remetiam a divindades. As constelações foram usadas para contar histórias de uma mitologia complexa, exemplificada por meio de desenhos no céu carregados de ensinamento que era passado de geração em geração. Além de deuses, foram representados diversos seres vivos e objetos em constelações diferentes. Sobre a Lua, há poucas informações no campo da astronomia egípcia antiga. Em alguns casos, registros foram citadas a Lua em forma de mitologia, representando um pássaro ou falcão, e também era representada como um disco que refletia como espelho d'água do planeta Terra. Os instrumentos criados pelos egípcios com finalidade astronômica foram diversos. Entre os mais importantes está o sistema de medição para o tempo. Com muita precisão, os relógios e as horas criados pelos egípcios na antiguidade foram tão significativas para o dia a dia daquele povo. As horas tinham uma divisão do dia em 24 horas. Primeiramente, estabeleceu-se uma separação formal entre o dia e a noite, sendo de 12 horas para cada. Foi a partir de então que o relógio foi criado. O primeiro foi o relógio solar, o qual a que mais permaneceu entre aqueles povos, que tempo mais tarde foram passados para os gregos e aos romanos, chegando até o período do Renascimento, caindo somente em desuso com as criações dos relógios mecânicos. O relógio de sol egípcio tinha fundamentação bem simples, que era observado pelo comprimento de sombras, mas que somente era usado durante o dia com o sol, sendo difícil para determinar as horas durante a noite. Porém, a superação dessa dificuldade foi a criação das clepsidras, aparelhos conhecidos também como relógio de água, que tinha como princípio de funcionamento o enchimento do aparelho em forma de tronco cone, com água e uma pequena abertura na base que deixava o líquido escoar pouco a pouco. A clepsidra egípcia tinha por toda a sua volta imagens localizadas na hora correta, com a intenção de determinar o horário. Esses inventos foram importantes na vida dos povos da civilização egípcia. Antes desses aparelhos, o mais apropriado por muito tempo para medir as horas era através dos bastões fixados no chão que refletia a sombra e determinavam as horas. Uma das mais importantes e imponentes criações egípcia também teve influência da astronomia. As suas pirâmides, que apresentavam suas faces voltadas com grande precisão para os 4 pontos cardeais, que haviam entre eles métodos para definir, por exemplo, o norte, o que atesta seus conhecimentos astronômicos. Embora ainda há muitas especulações sobre a construção com relação à astronomia. Para alguns historiadores, aponta que a ordenação era de acordo com os pontos cardeais, mas com base no sentido da corrente do rio Nilo. Estudo de arqueologia mostra que a posição das pirâmides está referenciada aos 4 pontos cardeais, resultado de observação astronômica, em especial ao método próprio de definir o norte, baseando-se na direção das sombras que as pirâmides produziam durante o dia. Há de ressaltar ainda a criação do calendário egípcio, que também esteve presente nos estudos astronômicos e nos estudos dos astros. Como a maioria dos povos da antiguidade, os egípcios observavam a trajetória do Sol, fato que contribuiu para criar, organizar e dividir o seu calendário, composto de 360 dias, dividido em 12 meses e um dia em 24 horas, que na grande parte também era utilizado para fins religiosos. Alguns estudos da astronomia na antiguidade
afirmam que o calendário era baseado nas lunações, cuja data é indicada de acordo com os meses lunares, e estes pelas fases da lua. Ainda tem aqueles que defendem a criação do calendário com base nos fenômenos das cheias anuais do rio Nilo, que transbordavam uma vez por ano com extrema regularidade, e somente com o passar dos milênios passou-se então a utilizar a observação astronômica, observando a estrela Sírius como ponto inicial para as estações cheias, ou seja, o dia em que coincide a primeira cheia do Nilo. Portanto, houve uma estreita relação da astronomia aos fenômenos terrestres, principalmente a cheia do rio Nilo. A astronomia no Egito Antigo, como era encarado pelos astrônomos daquela época, se foi de todo através do mito, ou fato histórico, ou até mesmo por esses dois vieses, fica bem claro que entre todos os elementos do universo estudado por eles, os astros foram sem dúvida o mais relevante. O astro-sol estava ligado não somente na economia da produção de alimentos para garantir a sobrevivência dos povos, não apenas para contribuir nas invenções de calendário e medição do tempo. Portanto, entendemos que a astronomia no Egito Antigo ela estava muito relacionada, os seus estudos, à questão do Sol como elemento principal. E o Sol, encarnado como um Deus, encarnado na figura dos faraós ao longo da história, ele trazia um poder religioso para os faraós, mas também um poder político sobre toda aquela sociedade, sobre todos aqueles povos no Egito Antigo naquela época.